Então, gente, nesse vídeo a gente vai falar de comunicação humanizada. Como é importante esse tema. Comunicação. Eu percebo, transitando nas empresas, eu percebo que os grandes problemas geralmente vêm de uma comunicação mal feita. Inclusive a comunicação, ela tá dentro, ela é uma dimensão muito importante também do Great Place to Work, né? Das melhores empresas para se trabalhar, que é exatamente a credibilidade. Então, a gente precisa cuidar muito da comunicação. Denise Mascarenhas, que ela é psicóloga, consteladora sistêmica, escritora, ela traz um conceito de comunicação que eu acho muito interessante, vou dividir com você. Ela fala o seguinte, que o poder da palavra tem na autenticidade um dos seus pilares fundamentais. A comunicação baseada na verdade é libertadora, mas para que realmente você possa estar nesse lugar, é preciso estar em verdade com você mesmo. Olha que bacana isso, não é? A comunicação em verdade com a gente mesmo, não é? E com verdade com o outro. E estar em verdade, o que é, gente? É a gente se livrar do ego. Então, entra a empatia, entra a ouvir na essência, entra isso tudo. E isso é a comunicação humanizada. A comunicação humanizada é o equilíbrio entre o falar e o ouvir. Né? A gente brinca que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, isso não é à toa, não é? A natureza já dá uma dica pra gente. E esse equilíbrio, e aí quando eu falo também do ouvir, gente, eu tô falando de uma escutativa. Porque a escutativa, ela cria pontes. A escuta não ativa, ela separa pessoas. E o que é uma escutativa? É você realmente, genuinamente, mostrar para o outro que você tem interesse no que ele está trazendo. Tem um conceito que eu gosto muito, do William Ury, ele é um expert em negociação e mediação, e ele fala, inclusive escreveu vários livros, como um deles, Como Chegar ao Sim. Ele fala que nós precisamos escutar o ser humano atrás de suas palavras, pois um dos maiores presentes que a gente pode dar para alguém é ouvir o outro. O maior presente que você pode dar, por exemplo, para um colaborador seu, é ouvir na essência. Escutar é a chave de ouro que pode abrir a porta para um tanto de relacionamento, entende? E o que é a escutativa? Existe uma pesquisa que fala o seguinte, que apenas 7% do que eu estou falando aqui para você faz parte da minha comunicação. O restante é expressão corporal e tom de voz. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simplório, mas que talvez faça sentido para você. Olha só, se eu chegar aqui e falar assim para você, olha a minha expressão corporal, olha meu tom de voz, mas olha as minhas palavras. Se eu chegar aqui para você e falar assim, olha, eu tô odiando fazer esse treinamento. Sinceramente, eu acho que você não tá levando a sério. Eu tô odiando estar aqui. Eu não queria estar aqui. Essa é uma suposição. A outra é, eu tô muito feliz de você estar aqui. Nossa, tô super feliz, tô animada, super animada. Tô bem animada de estar aqui, esse treinamento me dá muita energia, sabe? Tô muito animada. Entende o que eu tô dizendo? Eu tenho certeza que se eu perguntar para você qual das duas situações você sentiu mais abraçado por mim, eu tenho certeza que você vai falar que é a primeira. E a primeira eu falei que eu estava odiando estar aqui, entende? Então, o que eu profiro, o que eu falo, nem sempre é o mais importante. Existem pesquisas sobre isso, a gente vai falar disso, né? Peter Drucker, que é o papa da administração na gestão moderna, ele fala uma frase maravilhosa, ele fala assim, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Olha que bacana. E aí eu quero trazer, por exemplo, uma empresa do livro Empresas Humanizadas, que é a Timberland. A Timberland é uma empresa de calçados, vestuários ao ar livre, e ela tem um foco muito grande em pessoas, ela tem um foco muito grande na comunicação. E o CEO dela fala uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, é preciso sondar o ser humano dentro da concha. Porque nem sempre o seu funcionário vai fala alguma coisa que fique tão claro.
Faz sentido isso para você? Então é muito importante você praticar o ouvir genuíno. Então, ao ouvir, preste bem atenção nisso. Ao ouvir, não fique pensando assim, o que eu vou concordar, o que eu vou discordar, o que ele está falando, o que ele está deixando de falar, não é? Porque a gente começa a ouvir o outro já construindo na nossa cabeça uma resposta. Apenas receba. O ouvir genuíno é receber. Entenda o foco da outra pessoa. Isso não quer dizer concordância. As pessoas confundem ouvir com concordar. A princípio, você não precisa concordar. A princípio é só ouvir. Mas entenda o ponto de vista do outro. Coloque-se no lugar dela no sentido de, deixa eu entender por que ela está falando isso. Entenda o foco da outra pessoa, não é necessariamente concordar, como eu falei, entende? Então, quando eu ouço o outro sem, de antemão, já criar um tanto de conjecturas na minha cabeça, eu simplesmente ouço. Depois que você ouvir, aí sim você tira suas conclusões e toma suas atitudes, entende? Escute as emoções, os sentimentos, as necessidades e as palavras que não foram ditas. Sim? As palavras que não foram ditas, na expressão corporal dessa pessoa, não é? Isso é uma comunicação humanizada, né? Escute o que realmente o outro quer te falar. Aquiete a sua mente, a gente tem muito barulho e distração na nossa mente. Calma, silêncio, faça um silêncio. Receba. Eu costumo brincar com os meus clientes individuais, inclusive os de empresa, né, que eu faço o processo de desenvolvimento de liderança dentro das empresas, eu costumo falar que a técnica da água é maravilhosa. O que é a técnica da água? Na hora que chegar alguma demanda para você, a pessoa estiver falando, você é louco para falar e não ouve, toma um pouquinho de água e não engula a água. Técnica da água. Você toma um pouquinho de água e fica com a água na boca. E aí você vai ser obrigado a ouvir antes de sair falando. É só uma técnica e só se fizer sentido para você, ok? Mas muitas pessoas, eu tenho funcionários, quando eu estava no mercado corporativo, outros líderes, né, que eu liderava à época, até hoje eles brincam. Pati, até hoje eu faço a técnica da água. Se necessário for, faça ou descubra outras técnicas, mas ouça, não é? Você tem que entender que se eu não aquieto a minha mente, eu não consigo de fato, ouvir o outro. Use o Círculo do Ouro. O que é o Círculo do Ouro? Tem um livro fantástico, vai estar na nossa bibliografia também, que se chama Comece pelo Porquê, que é do Simon Sinek. E ele fala, o livro, o Círculo do Ouro, olha só, eu vou colocar aí na sua telinha. Olha que bacana. O que ele fala? O que você está vendo aí? Você está vendo um círculo aonde ele fala que o grande problema na comunicação é que nós falamos o que fazer, mas nós não explicamos o porquê fazer. Então, se você tem uma orientação para o seu funcionário, comece pelo porquê. Por que ele tem que fazer isso? E detalhe, ajude no como, porque o Círculo do Ouro é exatamente isso. O que fazer, por que fazer e como fazer. Nem sempre as pessoas sabem como desenvolver aquilo, porque se elas soubessem, provavelmente já teriam feito. Concorda comigo? Então, assim, as pessoas, gente, elas não compram o que a gente faz, elas compram o porquê a gente faz. Isso, inclusive, é um pensamento do livro, do Comece pelo Porquê. Se você for pensar, por exemplo, no Martin Luther King, né, que é um dos mais importantes líderes do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, ele não vendia assim, olha, eu tenho um plano de ação, eu tenho um 5W2H, então se a gente seguir isso, vai dar tudo certo. Não, ele falava, I have a dream. Eu tenho um sonho, vem comigo, porque eu tenho um sonho. Essa é minha causa, esse é o meu porquê, então vem comigo. E ele arrebatou multidão. Entende? Então, explique os seus porquês. Explique o porquê das coisas que você está pedindo. Explique o porquê de uma competência, por exemplo, que você está querendo que o seu colaborador desenvolva. Use a comunicação a seu favor. Por exemplo, você quer ver um exemplo bem legal que eu vou trazer? Lembra que a gente falou, né? A Rouxinol é uma das nossas, né, parceiras aqui.
e tem muitas atitudes de liderança humanizada. E para promover engajamento, a Rouxinol ela tem, vezes em sempre, eles fazem, o fundador da empresa, ele reúne toda a empresa e conta a sua trajetória, conta os seus porquês. Conta por que a Rouxinol, que é uma empresa, né, de transporte de pessoas, surgiu, de onde ela surgiu, por que tem que ser feito dessa e dessa forma. Compartilhe os seus porquês. Inclusive a Rouxinol, só para vocês terem uma ideia, ela fez um memorial de carros antigos, da história dos ônibus, dentro da empresa. Isso é aberto aos funcionários, aos familiares, é bem bacana. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo da Rouxinol? Porque lá é explicado com clareza os meus porquês, não é? Então, explique os seus porquês, seja genuíno, seja aberto, para entender o porquê da outra pessoa. Sim, porque você tem os seus porquês, mas os outros também têm. E aí, não dá para falar de comunicação humanizada sem falar um pouquinho de feedback, não é? Então, assim, e o que é o feedback? O feedback, que faz parte, né? O tempo inteiro do feedback eu estou usando a minha comunicação. O feedback é uma relação de ajuda entre duas pessoas, onde uma delas tem um interesse claro, uma intenção genuína de ajudar a outra parte. Isso é o feedback. O objetivo é melhorar a relação entre elas, ajudando um ao outro, né? Só que a gente tem 3 tipos de feedback. Nós temos o feedback negativo, que desencoraja o comportamento, não é? Nós temos o feedback positivo, que reforça o comportamento, e o melhor, nós temos o feedback construtivo, que provoca a autorreflexão. Então, como que funciona? E, obviamente, é o que nós temos que usar com a nossa equipe, nas nossas relações, nas nossas comunicações em geral, não é? Então, como funciona o feedback eficaz construtivo? Ele é aplicável, ele permite reflexão e uso daquela informação. Ele não é estratosférico, entende? Ele é aplicável, ele é neutro, ele não vai ter censura, reprovação, ele é neutro. Ele é objetivo, ele é específico, não fica vago. Você sai de um feedback construtivo, não tem nada vago, a pessoa sabe exatamente o que você quis dizer. Ele é oportuno e imediato. Gente, não adianta dar feedback 3 meses depois. Aconteceu alguma coisa, tem que ser recente a ocorrência desse problema. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Lógico que você tem que observar o momento, onde fazer, a gente vai falar daqui a pouco disso, mas não deixe muito para depois. Ele é direto, ele é diretamente com a pessoa envolvida. E ele é claro, ele é objetivo, a mensagem é clara, não é? Eu costumo dizer, e tem uma teoria toda em cima disso, que nós temos várias verdades e várias mentiras, né? A gente tem a mentira com amor, então eu conto alguma coisa toda tchucu-tchucu, digamos assim. Eu tenho a mentira sem amor, que é uma mentira, então uma fofoca, por exemplo, porque isso não tem amor nenhum, né? Não tem generosidade numa inventar uma questão. Tem a verdade sem amor, que é aquela verdade que eu falo, mas não me importa, né? Não me importa o outro, eu falo porque eu falo. E tem a verdade com amor. Essa que a gente tem que usar, não é? Como que é usar a verdade com amor? Inicie levantando e valorizando os pontos positivos do outro na hora que você for dar um feedback. É muito bacana você iniciar uma conversa trazendo, olha, tem tudo isso de bom, isso é muito bacana. Tem esses pontos aqui que não estão tão legais e que a gente precisa desenvolver. Mas seja específico, seja claro, como a gente já colocou, né? A cada ponto colocado é muito importante no feedback construtivo você procurar entender as emoções e a percepção do outro. Cheque se ele está entendendo a sua colocação, não é? Considere fatores externos que podem ter influenciado, interferido naquele desempenho. Isso é muito importante. Tente entender o ponto de vista. Às vezes a gente vai dar um feedback com toda a intenção de fazê-lo construtivamente, mas a gente já vai muito inflexível no que eu quero falar e no ponto que eu quero abordar, e de repente eu não ouço o outro. Então, quando eu ouço o outro e tento entender, por menos concordância que eu tenho, eu pratiquei a comunicação humanizada.
propõe ações. Lembra do Círculo do Ouro? Gente, não adianta chegar para um funcionário, falar por que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer e não pegar na mão, que é o como. Como ele vai desenvolver isso? Tá bom, não tá bacana isso? Como que ele vai poder desenvolver? A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Não é? Evite de dar feedback quando a pessoa está magoada, está frustrada, aconteceu alguma coisa. Tenha a perspicácia, a sensibilidade de perceber o momento certo. Não é? E lembre-se, gente, lembre-se de se lembrar, de não se esquecer que feedback construtivo, que é aquele que a gente está falando que é bacana, você vai fazer no privado. Ou seja, eu vou dar um feedback construtivo, onde eu vou trazer alguns pontos que competem à pessoa, faça isso no privado. O feedback positivo, que é você reforçar comportamento, você pode até fazer em público. E, obviamente, o feedback negativo, que é aquele que desencoraja, você não vai fazer nem em público nem em privado. Eu tenho certeza que essa não vai ser a sua opção. Se você fizer isso, certamente você vai estar usando o Círculo do Ouro e, por consequência, uma comunicação humanizada. No próximo vídeo, nós vamos falar de equidade. Você não pode perder? Te espero lá.